O nosso produto querido pelo brasileiro foi o nosso copo Stanley. Entramos no mercado pelo copo. Mas nós tínhamos um portfólio gigante fora do país, principalmente de garrafas térmicas, que a gente queria muito trazer e desbravar também esse mercado no Brasil. Nesse momento, quando a gente olhava para o nosso portfólio, mais de 90% do nosso sell-out ele estava concentrado em copo térmico. Hoje a gente está com 80 operações ativas. Rápido, então assim, realmente explodiu. A gente trabalhou pra caramba. Eu costumo brincar que para uma unidade nova sair, todos os astros precisam estar alinhados. Então a gente tem um modelo de negócio, a gente tem o franqueado, a gente tem shopping, a gente tem ponto. Quando tem negociação, quando tudo isso dá certo, nasce uma nova franquia. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Franquia Invest. E esse podcast aqui é patrocinado pela Soluto. Olá, eu sou o Eric Vils, CEO e fundador da Soluto. Nós fazemos um ERP especializado no mercado de franquias há mais de 20 anos. Hoje são centenas de redes de franquia que nós resolvemos e ajudamos a resolver os problemas de ponta a ponta. Um bom episódio para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para gravar mais um episódio do Franquia Invest. Meu nome é Bianca e hoje eu tô com uma convidada super especial com a gente, que é a Adriana, Head de Franquias da Stanley. Muito legal, né? Prazer, tudo bom com você aqui? O copo já entrega, né? Ó! Não é? Estamos aqui, agraciadas. Como é que começou, assim, a Stanley, essa entrada no franchising meteórica, assim, que foi tão bacana? Conta pra gente, Dri. Tá bem, antes de começar a contar toda a história, a gente tem muita coisa pra falar. Queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Essa troca é muito especial. A gente traz um pouquinho da nossa história e enriquece um pouquinho com o que vocês já têm na trajetória de vocês. Então, muito obrigada. Tá lindo de ver essa mesa cheia de produtos Stanley. Bom, como eu disse, a gente tem muita história para contar. A Stanley, apesar de ser uma marca que é recente no Brasil, a gente trouxemos a marca para o Brasil em 2015, meados de 2015. A marca é uma marca americana de 1913, que tem muita história para contar. Realmente faz parte já da tradição americana e hoje nós estamos presente globalmente com a marca e hoje já muito bem consolidados no mercado brasileiro, não só como marca, mas desenvolvendo novos negócios como franchise, e a gente tem muito orgulho de o povo brasileiro ter acolhido a gente, não só os nossos produtos caíram no gosto do brasileiro, mas de fato a marca é uma marca muito querida, muito admirada pelos nossos consumidores. E teve um planejamento dessa entrada, dessa guinada no Brasil? Foi algo que aconteceu de forma um pouco espontânea? Porque acho que a minha lembrança era que em um determinado momento eu não conhecia também a marca e de repente ela apareceu e era presente. E a gente já comentou antes, né? Quem amava, quem às vezes não entendia muito bem a proposta do valor, né? Viu? Todo Enxergava o preço, mas não entendia o valor, como é que funcionava isso. E hoje é um mercado, né, que formou nome, né? Stanley virou um copo Stanley, né? A marca se sobressai. Conta pra gente como é que foi isso, Adriana. Na verdade, foi um conjunto das duas coisas. Existia uma estratégia robusta e a gente acreditava muito nessa época. Eu nem estava na companhia ainda, eu tenho 5 anos de companhia, mas existia sim, a gente vislumbrava um potencial muito grande no mercado brasileiro para a marca. E quando de fato isso começou a tracionar aqui no Brasil, nós entramos num período de pandemia. Mas já imaginava um mercado com franquia ou era a própria marca que entrava? Nesse momento nós estávamos desbravando o mercado brasileiro com a Stanley. Quando nós entramos no mercado brasileiro, nesse período de pandemia, o nosso produto querido pelo brasileiro foi o nosso copo Stanley. Entramos no mercado pelo copo. Mas nós tínhamos um portfólio gigante fora do país, principalmente de garrafas térmicas, que a gente queria muito trazer e desbravar também esse mercado no Brasil. Nesse momento, quando a gente olhava para o nosso portfólio, mais de 90% do nosso sell-out ele estava concentrado em copo térmico. E a gente tinha muita coisa dentro do portfólio que a gente queria desbravar ainda no mercado. Só que a gente tinha, nesse momento, 2 bloqueios.
Uma que era o fato de o consumidor ainda estar entendendo um pouco quem é Stanley, realmente vale o quanto custa, por que eu vou pagar mais de R$200 num copo? A minha bebida, não preciso que a bebida fique gelada por mais de 4 horas, eu tomo minha cerveja em 15 minutos. Esses eram grandes questionamentos do consumidor, mas é que ele não sabia muito bem ainda para onde ir. A gente brinca que, nesse momento, a gente tinha uma polarização. Os que amam, os lovers e os haters. E a gente cresceu e aprendeu muito com esses dois perfis também. Porque os haters, eles ajudaram a gente a entender um pouco do nosso perfil consumidor, como a gente estava se comunicando. E a gente vê, e hoje, inclusive, a gente brinca com tudo isso, que a gente tem comunidades de ex-haters Stanley. Se converteram. Exato. Convertidos. De consumidores que naquele momento não entendiam muito bem o que era tudo isso. E a partir do momento que experimentaram e que realmente tiveram a experiência com o nosso produto, deixaram de ser haters e passaram a ser lovers do nosso produto. E isso foi muito legal. Então, nesse momento, a gente tinha um grande desafio que era: eu preciso mostrar para o consumidor que eu sou mais do que o copo Stanley. Perfeito. Porque uma marca de 110 anos de mercado, a gente construiu muita coisa ao longo do tempo. E nós realmente somos pioneiros. E aí, vou contar uma curiosidade para vocês. A marca chama Stanley porque o nosso fundador foi o William Stanley Jr. O William Stanley Jr., ele tinha como profissão ser inventor. E lá naquela época, em 1913, foi ele que inventou a tecnologia do isolamento a vácuo com a parede dupla de aço inox, que é essa tecnologia que a gente tem nos nossos produtos e que hoje a patente é aberta e a gente vê em alguns outros produtos no mercado na concorrência também. Mas foi a invenção é nossa. A origem é de vocês. A origem é nossa. A semente é Stanley. Exatamente. E naquele momento, lá em 1913, ele criou a primeira garrafa de café inquebrável. Então, a partir dali, a patente foi nossa por algum tempo, depois a patente abriu no mercado. Então, a gente tem esse papel muito de precursor. E assim vem sendo ao longo dos últimos anos. E não seria diferente quando a gente estivesse aqui no Brasil. Então, a gente tinha esse desejo de desbravar, essa dificuldade de mostrar e de trazer todo esse portfólio. Nesse momento, a gente estava no mercado brasileiro através do Multimarcas. Tá. E a gente queria muito. E a produção era aqui? Vocês produziam no Brasil ou produziam lá fora? Não, a nossa produção é fora. E a gente nacionaliza aqui no Brasil, faz toda a parte de embalagem aqui e faz a distribuição por aqui. Tá. Então, foi aí que a gente teve uma ideia. Quando eu entrei na companhia, a área de franquia não existia ainda. Nossa, 5 anos atrás de ver esse boom. Exatamente. Muito rápido, eu era né? responsável pela área de trade marketing. E lá nesse momento, o que a gente precisava? Eu precisava mostrar para o consumidor todo o portfólio, o que eu tinha a mais para oferecer para ele além do copo Stanley, porque se a experiência dele com o copo já tinha sido tão sensacional, imagina se a gente trouxesse outras soluções para ele poder usar no dia a dia. Então, a gente tinha esse desafio, então eu precisava dar acesso para o consumidor a todo o portfólio, e eu precisava assumir essa narrativa da nossa perspectiva, porque lá no ponto de venda, quando eu tenho uma equipe treinada, uma equipe preparada para esse atendimento, eu consigo realmente, nessa conversa, mostrar para o consumidor por que custa isso. O que essa tecnologia entrega? O que o produto entrega? Entrega valor, né? O que é a nossa garantia vitalícia? Os nossos produtos têm garantia para sempre. E isso... Nossa, que curioso. Exatamente. E assim, não é a garantia para sempre de uma marca que nasceu agora. Tem mais de 100 anos. Exato, a gente já passou gerações. Garantir por 5 anos é uma coisa. Eles se garantem. Exatamente. A gente se garante. É exatamente isso. Então, quando a gente iniciou o projeto, a gente nem vislumbrava ainda que ele virasse um modelo de franquia. A ideia inicial era um pop-up stores dentro de shopping centers, onde a gente conseguia ter uma concentração maior de consumidores, esse público era mais qualificado, e ali a gente conseguia realmente concentrar esforços para entender e ter essa leitura do consumidor de como ele se comportava frente ao restante do nosso portfólio. O que aconteceu quando a gente colocou essas operações para rodar inicialmente? A gente teve uma grata surpresa. O consumidor queria mais de Stanley.
já era apaixonado pelo copo e ele queria desbravar o que a gente tinha de mais para oferecer para ele. Mas é muito reflexo da qualidade, né, Dri? Porque eu acho que a gente tem ali um desafio, né, de apresentar, de conquistar esse cliente, mas uma vez que ele compra, ele vê valor, ele entende por que é R$200, sem por que dúvida, é R$300, sem então dúvida. ele quer mais, né? Sem dúvida tem isso, e eu acho que tem o ponto que a gente conseguiu equilibrar e fazer uma construção de marca que entregue para ele, além de produto, valor percebido na nossa marca. Então, entregar um copo ou dar de presente um copo é uma coisa. Concordo. Dar de presente um copo Stanley Total, é outra completamente diferente. E é uma coisa que aconteceu comigo, assim, o que eu dou pra alguém que tem tudo, né? Exato. Eu tive uma opção dessa, eu falei, olha, eu vou dar um copo Stanley porque todo mundo usa copo. Ah, mas eu vou malhar, eu tomo cerveja, não sei se a pessoa bebe, se ela bebe água, ela pode botar um suco que é, mas você entrega realmente um produto que tem um valor agregado, né? Isso faz muita diferença pra você presentear outra pessoa ou até se presentear. E eu tive essa experiência de visitar uma loja dessa, Feira do Barra Shopping, se não me engano, acho que foi uma das primeiras, e eu tinha um copo, eu falei, mas dá pra botar pra café. E outras situações, né? Então, realmente aumenta o leque. Ficou muito legal. É isso mesmo. E a gente tem, hoje, várias soluções dentro do portfólio que entregam isso para o consumidor. E no momento que o consumidor pôde ter acesso a todas essas opções, foi muito positivo para a gente, porque a gente conseguiu ser mais assertivo no nosso portfólio. A gente Abriu conseguiu, exatamente, conseguiu ter uma leitura muito melhor, conseguiu ter essa troca com o consumidor. E aí, nesse momento, acendeu uma luzinha aqui e a gente parou e falou assim, olha, a gente tem uma oportunidade aqui, o consumidor está ávido por ter essa experiência mais próxima com a gente tem uma oportunidade, o mercado de franquias no Brasil é um mercado extremamente consolidado, ele traz uma referência de seriedade, de preparação. Então, para a gente também foi uma construção importante de participar desse mercado, de estruturar a nossa companhia, que até então era 100% indústria, para garantir que a gente pudesse expandir a marca dessa maneira e principalmente de forma ordenada. Então, foi aí que a gente falou, olha, temos uma oportunidade, levamos isso para o global, mostramos que realmente fazia sentido para o nosso mercado aqui, quando a gente fala de Brasil. E aí, foi daí que a gente iniciou o projeto de franquia. Hoje, a gente está com 80 operações ativas. Rápido, então, assim, realmente explodiu. A gente trabalhou pra caramba. Foi rápido, um trabalho Hércules com o time dela. Foi super rapidinho. Não, rápido foi em 4 anos, na verdade. Você 4 anos. Botar uma operação com 80 operações, rodando em 4 anos, relativamente, quantas marcas não conseguem fazer isso? Como é que foi esse processo de escolha do franqueado, escolher modelos de negócio, assim, de ponto? Como é que foi isso para vocês, ter essa experiência do outro lado? Primeiro, a gente tinha muito claro e muito estruturado, temos ainda, onde a gente quer chegar e com quem a gente quer chegar. Isso, para mim, é a chave do sucesso da franquia. Franquia envolve relacionamento e esse relacionamento precisa ser win-win para franqueadora e franqueado. Então, o que a gente tinha definido e claro pra gente como estratégia de expansão? Primeiro, gostaríamos de estar em grandes centros e capitais. Então, foi para aí que a gente foi no primeiro momento. Para que a bandeira, né? Exatamente. Para que a gente tivesse uma cobertura nesses grandes centros e grandes shoppings, onde a gente conseguiria estar mais próximo, pelo menos, da grande parte desse consumidor. Então, definido isso, a gente definiu quem era esse perfil de franqueado que ia estar com a gente. Então, tem algumas coisas que precisam estar alinhadas. Eu costumo brincar que para uma unidade nova sair, todos os astros precisam estar alinhados. Então, a gente tem um modelo de negócio, a gente tem o franqueado, a gente tem shopping, a gente tem ponto. Quando tem negociação, quando tudo isso dá certo, nasce uma nova franquia. Então, quando a gente fala de perfil de franqueado, o que a gente tem muito claro é que o nosso perfil de franqueado, ele não é um franqueado investidor. Boa. Ele é um franqueado realmente barriga no balcão. Ele precisa participar do negócio, ele precisa estar à frente do negócio, ele precisa estar próximo da equipe, ele precisa se engajar, porque as nossas melhores operações, os nossos melhores resultados estão refletidos nesse modelo de trabalho. Então, isso pra gente tá bem claro. Perfeito. É realmente um franqueado que tem perfil de varejo. Tem inúmeras possibilidades no mercado para o franqueado que quer fazer um investimento. Mas olhando para o sucesso do negócio, no nosso caso, ele precisa realmente participar.
Vocês pedem algum background, assim, alguma formação, alguém gosta de esporte, eu gosto de beber, então eu quero ter copo. Não, necessariamente. Eu vou na academia. Eu vou na academia, eu malho, assim, como é que vocês conseguem pensar esse fit? Partindo do pressuposto, estou disposto a me dedicar para a operação. Hoje... não olhando a gente não olha especificamente para esse tipo de perfil ou para as coisas que esse franqueado gosta de fazer, mas muito mais para o histórico que ele tem de varejo. Tá. Então, hoje, a gente tem algumas exceções de franqueados, que é a primeira unidade de franquia dele com a gente, mas são exceções. Geralmente, os nossos franqueados, a gente chama, são franqueados profissionais. Entendi. Ele vem formado no mercado. Já trabalham com alguma outra operação. Exatamente. Então, ele já sabe varejar. Ele já sabe qual é o... Ele já sabe qual é o desafio. Rodrigo, como é que você vê, assim, como é que foi a recepção, né, do mercado com essa nova categoria de franquia, eu diria, né, porque você não consegue comparar, de repente, com concorrentes diretos. Como é que foi levar, né, a Stanley para esses novos futuros franqueados, né, que foram desdobrando? E o que você vê como um diferencial para eles quererem uma unidade, quererem uma loja, um quiosque de vocês? Para mim, o grande ganho desse modelo dentro dos shoppings é justamente isso. A gente traz um diferencial. A gente traz uma opção a mais para o consumidor que está lá dentro. Porque de cafeterias, de lojas de moda, de cosméticos, os shoppings estão cheios. Mas a gente é único na nossa categoria. Então, a gente realmente leva um diferencial para o consumidor e a gente ganha mais share nesse espaço. Então, de interesse do shopping, principalmente, melhorar o portfólio dele. Quando ele traz a Stanley para dentro das operações, ele faz justamente isso. Ele não abre mais uma concorrência dentro de uma categoria que já existe ou que já está super consolidada dentro da unidade. A gente traz uma experiência nova e uma possibilidade nova para esse consumidor. Então, e esse foi um grande impulsionador para a gente no começo, porque os shoppings convidavam a gente para estar. Legal, porque é aspiracional, né? Exato. Eu não vejo um concorrente direto, assim, de falar assim, a mesma coisa. Também não vejo. Desculpa, digo que não tem, mas assim, eu vejo marcas assim que se ancoram na ideia, na proposta de vocês, né? Até brinco, acho até que fortalece um pouco assim, olha, não somos, quero ser, né? Quase que é um pouco da categoria, né? Exato. Categoria, mas você... exatamente, você estimula o consumo e se torna aspiracional. Realmente, você ter a marca Stanley no seu ponto comercial faz toda a diferença de você chamar público, de fincar a bandeira também, né? Isso sem dúvida, sem dúvida. E a gente brinca que somos criadores e inventores. A gente está na nossa essência, isso. E é um pouco do nosso desafio como líderes de mercado. Hoje a gente tem 90%, um pouco mais de 90% de share no país. Então, isso significa o quê? Que da população, pelo menos 90% conhece a Stanley. Pode não ter produto, mas já ouviu falar, tem um amigo que tem. E isso Meu amigo que tem, meu amigo tem. Não é? A gente sempre conhece alguém. Porque é de Natal, meu Exatamente. Então, assim, pra gente, isso é extremamente valioso. Mas isso traz uma carga de responsabilidade também muito grande. Porque, por sermos precursores, a gente tem o papel e responsabilidade de também sermos inovadores da categoria. Porque a gente carrega essa categoria. Tem outros players e outros concorrentes no mercado, mas a Stanley tem essa figura e esse papel de levar a categoria para cima e a gente continuar evoluindo, continuar crescendo, chegando a novos consumidores, a trazer sempre entrantes para a marca. Então, isso vai desde o desenvolvimento do nosso modelo de negócios, como é que a gente chega cada vez mais perto do nosso consumidor, mas além disso, como a gente traz também outras soluções para eles em termos de produto, para que a gente possa estar sempre carregando essa bandeira de que a gente está desbravando esse mercado, que é um mercado realmente que tem um potencial gigante no nosso país, e como a gente continua mantendo essa liderança. Então, hoje a gente se dedica muito a isso, em como a gente continua, claro, mantendo consistência. E eu falo que a gente apesar de a cada ano ser um novo ano, e a gente ter novos desafios, a gente olha para trás
para aprender um pouco de tudo que aconteceu, e a gente se orgulha muito de toda a nossa história, mas a gente não pode perder o olhar para o futuro e para o que a gente está construindo, porque a gente tem um legado de mais de 100 anos, mas a gente precisa construir os próximos 100. Então, a gente tem essa tarefa aí e, de fato, dentro dos shoppings hoje, nós somos líderes da categoria, a gente é referência, a gente traz essa experiência mais pro shopping, pro portfólio do shopping, e pro franqueado que tá adentrando a uma nova categoria, ele sente essa segurança, principalmente por não ter esse nível de concorrência massiva dentro do shopping. Faz um oceano azul, assim, ó. Exato. Modelo de shopping, assim, você hoje é mais quiosque, hoje pelo leque de produtos você tem lojas um pouquinho diferentes já, né? E pensando em produto, né, vi que vocês fazem algumas collabs, a gente pode falar sobre isso, mas assim, tem produto também pensado para o Brasil? Não só de collab, tipo assim, sei lá, o copo da caipirinha, tipo algo mais temático, talvez assim? Tem alguns produtos pensados para alguns perfis de consumidores que em alguns momentos atingem muito mais o Brasil. Vou te dar alguns exemplos. O copo é nossa fortaleza. Esse é um mercado que a gente desbravou aqui e que foi abraçado pelo consumidor brasileiro. Uma, porque nós somos um país tropical, a gente gosta muito de cerveja e a gente gosta de cerveja gelada. Então, toda vez que a gente vai desenvolver um novo produto pensando nessa linha, o mercado brasileiro é o mercado foco. Perfeito. Então, a gente, o time de produto que está lá fora, olha para o nosso mercado e pensa especificamente em modelos, cores, soluções para atender o mercado brasileiro. E eu tenho um grande exemplo de uma outra categoria, que é a categoria de mate, que nós desenvolvemos através da nossa equipe interna aqui, em colaboração com a equipe lá de fora, que é a nossa garrafa Mate System, que é uma garrafa pensada para o consumidor de mate, do chimarrão, que ela traz uma experiência completamente diferente para esse consumidor. Então, eu tenho uma garrafa que tem um fluxo de água contínuo, porque a água não pode espirrar na erva. Então, isso tudo foi pensado para o nosso consumidor América Latina, num geral. Porque a gente tem Uruguai, Argentina, outros países que consomem muito essa categoria, mas que foi uma colaboração e uma contribuição muito grande nossa aqui com o time de desenvolvimento lá de fora. Então, sim, a gente está o tempo todo pensando. Mas mais do que pensar só regionalmente, acho que a gente tem a força de uma marca global, de uma marca internacional, e que se utiliza dessa força para trazer colaborações que atinjam o nosso público globalmente. Então, a gente teve, nesses últimos 2 anos, grandes colaborações que impactaram o nosso consumidor de forma muito positiva. Então, a gente teve, ano passado, Barbie, que foi um sucesso, uma grande colaboração. A gente tem uma colaboração acontecendo nacionalmente de Messi junto com o Global, que é uma grande figura quando a gente fala de esporte. Tivemos recente, no mês passado, uma colaboração com Jenny, que traz aí um pouco desse mundo pop, traz esse consumidor mais jovem para dentro da marca também. E são colaborações que se esgotaram em minutos. Então, essa é uma forma de a gente trazer novos entrantes para a marca, mas de reforçar também que somos uma marca de tradição, mas não somos uma marca tradicional. Não paramos no tempo, né? Até onde temos muito tempo de estar, mas não paramos no tempo. Exatamente. A gente está sempre inovando. E aí, se eu puder dar um spoiler, sem dar spoiler, a gente tem ainda mais colaboração esse ano ainda. Esse ano ainda? Pra Natal, ó. Tem mais colaboração esse ano ainda que entram nas lojas e a gente vai ter aí no nosso site próprio e nas nossas franquias, mas é justamente para trazer esse consumidor mais próximo e para a gente trazer novos entrantes para a marca. A gente está o tempo todo trabalhando um pouco disso, a gente sem deixar de lado o que nos trouxe até aqui, mas buscando aí construir esse futuro através dessas novas iniciativas. Muito legal. Nossa. Odri, falando um pouquinho de posicionamento, né? A gente acompanha um pouquinho mais de perto, mas vocês se reposicionaram tanto em lançamento, eu acho a própria Quincher, para mim, foi um divisor de águas, porque me abriu um novo leque. Desde então, eu comecei a ver muitos produtos novos serem lançados, né? Mas em relação a posicionamento, a lifestyle, como é que foi essa virada de bandeira? Como é que foi entender tudo isso? Mudar? Ou foi uma mudança que foi acontecendo de uma forma mais orgânica? Como é que foi esse processo para Stanley? Uma marca que tem 110 anos de mercado se reinventou já várias vezes, né? E a gente está passando por mais um desses momentos. Quando nós viemos para o Brasil, a Stanley era uma marca muito mais outdoor. Então, ela
trazia essa robustez que o produto tem, a qualidade que o produto tem, que a gente não deixou de ter, mas ela trazia muito mais uma Stanley pensada para viver o lado de fora. Entendi. Então, para quem gostava de esportes, para quem gostava de acampar, para quem vivia a vida do lado de fora. Era assim que a gente via a nossa marca e os nossos produtos eram pensados dessa forma. Acho que o momento da pandemia, principalmente, trouxe a gente mais para dentro de casa. Com certeza. E aí, nesse momento, a gente começou a repensar algumas coisas e falar, olha, a gente pode estar presente em todos os momentos do nosso consumidor. E é um pouco disso que fez a gente caminhar para onde estamos hoje. Então, hoje nós não somos uma marca nem de fora nem de dentro. Somos uma marca que pode estar com o nosso consumidor em qualquer momento do dia dele. E isso fez com que a gente refletisse, inclusive, nos nossos negócios. A gente começa o modelo de franquias com uma identidade visual que traduzia muito esse momento de robustez e do outdoor, até os elementos que a gente trazia no nosso projeto, ele traduzia muito isso. E nesse momento, onde a gente passa a ser uma marca realmente de lifestyle, a gente traz essa comunicação visual que traduz um pouco mais desse momento que a gente está hoje. Onde a gente tem uma marca que agrega também outros públicos, a gente deixa de ser uma marca que conversava talvez um pouco mais com o público masculino e a gente conversa hoje com o público feminino. Aqui, ó. Exatamente. Quando lá atrás, há alguns anos, a gente imaginava que a gente fosse ter um produto Stanley tão colorido, tão feminino, tão pensado nesse momento. E acho que quando a gente fala que a Stanley passou a ser uma marca lifestyle, significa principalmente que a gente sai de produto para a gente ser um acessório para o nosso consumidor. Então, você escolhe o produto que vai estar com você hoje, dependendo de como você acordou o dia, no seu roupa, dia. Gente, o lookinho do dia, por favor, isso. né? Da sua roupa, da cor do seu esmalte. Que vergonha. Mas não é isso. Tem dia que você tá mais alegre, mais colorido. É verdade. E pede um produto que tá mais nessa vibe também. Tem dias que não. Tem dias que você quer estar ali no preto, no branco. E é no básico mesmo. E é assim que a gente segue. E hoje a Stanley é isso. A Stanley é seu acessório do dia. Você escolhe a sua bolsa, você escolhe a sua Stanley. E vai sair pra desbravar o seu dia. E uma coisa particular, assim, a qualidade da confiança, né? Como mãe de criança, quando você imagina assim, ok, não vai quebrar. Tranquilo, vai. Pode beber, porque ela resiste, né? Isso faz toda a diferença. Você paga um produto, né? Você investe num produto, você tem a segurança de que ela vai aguentar o tranco sem perder o estilo, E né? quando você pensa no modelo de negócio, pro franqueado, isso é extremamente rico. Porque significa que na região em que ele tem diversos públicos para trabalhar. Então, ele tem diversos nichos onde ele pode entrar. Ele pode entrar, por exemplo, no nicho da mãe, da escola, do volta às aulas. Ele pode entrar no nicho do esporte, de quem faz academia, de quem pratica corrida, de quem pratica yoga. Então, de quem é a fashionista que quer aquilo que tá no hype, que quer aquela consumidora que quer mostrar o que tá de mais atual, para aquele consumidor que é mais conservador, que quer uma garrafa de café, que quer levar o seu produto realmente pela funcionalidade dele. Então, pro franqueado, isso é extremamente rico, porque ele tem um modelo de negócios que não prende ele a um perfil único de consumidor. Hoje a gente atende todos os públicos, a gente atende diversas soluções para o nosso consumidor e ele tem um leque gigante para trabalhar de consumidor na região onde ele se instala. E pra gente, talvez você perguntou de diferencial, eu acho que pro shopping a gente tem o diferencial de ser uma categoria nova, mas pro franqueado, ele tem esse diferencial de poder abrir um leque de opções tão grande que não vai travar ele em nenhum momento. Ele participa de todas as datas sazonais, ele consegue ativar todas as datas sazonais durante o ano, porque a gente tem o nosso consumidor de Dia dos Pais, que inclusive é muito forte, é uma data muito forte pra gente. Difícil, né? O que você dá pra um pai, né? Exato. O avô, eventualmente, assim, o avô ele toma, mas ele não vai, é muito útil, assim, realmente pra todo mundo. Versátil. Uma curiosidade, assim, como é que esse processo de compra do teu franqueado, assim, hoje ele pede pra você, qual é o tempo de entrega, como é que tem coleções, todo mundo segue a mesma coleção, como é que funciona esse planejamento? A ideia da nossa operação de franquia é que o consumidor possa chegar e ele possa encontrar 100% do nosso portfólio dentro do quiosque, ou da loja, da operação que ele tá. Então, para que isso de fato aconteça e a gente não tenha um nível de estoque muito grande nessas operações, o nosso abastecimento ele é semanal. Nossa, que legal. Então, o franqueado tem a oportunidade de
toda semana buscar repor o estoque que ele tá ou comprar as novidades que saem no nosso portfólio. A gente hoje tem uma construção de portfólio desenhada entre produtos que estão em linha e a gente mantém ele o ano todo e as coleções, e aí elas trazem temas específicos ou elas vêm para comemorar alguma data cultural. A gente teve esse ano coleção de Dia da Mulher, Dia das Mães, coleção específica de Dia dos Pais. Então a gente tem algumas coisas nesse sentido, principalmente para trazer, como a gente disse, é um produto de garantia vitalícia. Eu compro uma, eu tenho ela pela vida inteira. O que vai me fazer comprar de novo? Sim. É justamente... Ela vai estar lá, ela vai continuar com o propósito dela, né? É o lookinho, gente. Exatamente. É justamente essas possibilidades que o consumidor tem de encontrar sempre uma novidade na loja e de o franqueado poder ter essa reposição também mais a curto prazo. Isso faz com que ele consiga ter um fôlego ali maior de fluxo de caixa também durante a operação. Então, toda semana ele pode comprar, o tempo de entrega de uma semana a mais também? O tempo de entrega depende da região. Sim, claro. A gente tem o nosso processo interno de uma semana, a partir dali é o tempo de entrega da região. Então, basicamente, para as regiões, vamos falar aqui da nossa região mais distante, quando a gente fala de Norte e Nordeste, em 15, 20 dias a mercadoria tá lá. Então dá tempo de ajustar estoque, perda de manobra, ruptura, né? Acompanhar isso. Ter uma collab, né? Você tem um pouco de dificuldade de saber como é que vai ser absorvido, exatamente, né? Então é muito bom que dá tempo de você conseguir ajustar, né? Nossa, tô pensando aqui, gente, que diferença. E uma curiosidade, assim, quando você pede esse produto, vai de uma distribuidora de vocês, porque ele vem de fora, ele é produzido fora. Então vocês têm uma distribuidora única para abastecer isso, ou você tem mais de uma distribuidora? Não, a gente tem um CD, hoje ele fica no Espírito Santo. Legal. Então todos os nossos produtos partem dali. O nosso centro de qualidade, onde a gente faz toda a inspeção dos produtos, também fica ali. Então, depois de todo esse processo, é que o produto sai de lá e é distribuído aí pro Brasil todo. Ó. Nossa. Hoje, quantos franqueados já? Das operações, quantas são franqueadas já? A gente trabalha com 100% da operação em franquia. Nossa. Nós não temos nenhuma operação... Agora? 80. Nós não temos nenhuma operação própria. Nossa. É 100% franquia. E nessas 80 operações, nós temos 30 operadores. Então, a maioria dos nossos franqueados tem mais de uma unidade. Isso é um orgulho gigante pra gente. Você não tem 2 unidades de uma marca que você não confia, acredita e gosta de trabalhar, né? E falo que nas últimas expansões que a gente teve, aí talvez nos últimos 6 meses, eu só tive um operador novo, o restante foi tudo dentro da própria rede franqueada. Exato. Nossa. Como é que funciona esse treinamento dos franqueados, ou apresentação de novas coleções, collabs, lançamentos? Como é que vocês organizam esse treinamento mesmo, né? E retreinamento desses franqueados? A gente tem alguns momentos dentro do nosso calendário anual, que são grandes momentos, onde a gente faz grandes eventos com os nossos franqueados. E alguns momentos, por exemplo, que a gente tem novas cores apenas de produtos que já estão em linha. E aí isso acontece de forma mais orgânica, isso é apresentado através de um material para os franqueados, ele tem a opção de fazer as previsões dele, programar os pedidos. Mas a gente tem grandes datas ao longo do ano, onde a gente tem reuniões online para apresentar para ele não só produto, mas toda a estratégia que está em volta desse produto. Porque isso vai ditar também o quanto essa coleção vai ser vencedora ou não. Então, a gente traz para ele toda a estratégia por trás, o que a gente construiu em termos de plano de marketing, o que a gente construiu em termos de planos de trade, como a gente vai comunicar isso dentro do ponto de venda, como que a gente vai mostrar isso para o nosso consumidor. E aí, a partir dali, com todas as informações na mão, ele consegue se programar para fazer as previsões dele. Além disso, não só pensando na compra do franqueado, a gente tem um segundo momento com o time de vendas, onde a gente vai levar da perspectiva de sell-out, como a gente constrói isso junto com o time. Sim, forma argumento, né? Exatamente. Então, assim, existe uma distância muito grande entre a franqueadora e a ponta. Então, nesses grandes momentos, a gente teve uma recente agora para falar de Black Friday, já engatar um pouco de Natal, porque é realmente um grande momento. Pra gente é muito importante que o nosso time que tá lá na ponta, que faz parte de toda essa cadeia também, eles entendam tudo que tá acontecendo aqui do nosso lado. Eles entregam aquilo que você idealizou, né? Exatamente. Não pode ser negligenciado, nenhuma estratégia sobrevive ao chão de loja. Nenhuma estratégia, ela funciona se na ponta
o nosso time o time de vendas não executar. Então, eles são a ponta, eles que fazem acontecer. O sucesso tá lá. Exatamente. E a minha impressão é que esse ano a gente tem a maior Black Friday da Stanley, porque eu vejo vocês em todos os lugares. Será que é uma percepção minha ou realmente a gente... Foi intencional. Foi sem querer querendo. É sempre intencional. Mas a gente brinca, né? Eu tava com os franqueados e o time de vendas recente, nessa reunião que eu comentei, e a gente falou, olha, a gente vai construir a maior Black Friday da história da Stanley. Só que eu já tinha falado isso ano passado. E o ano passado já tinha sido a maior Black Friday dentro da rede de franquias. Uhum. E aí, esse ano, a gente tivemos a nossa data de maior faturamento da história do canal. Tivemos um dia onde a gente extrapolou todas as perspectivas, mas a gente acredita ainda que dentro desse mês a gente ainda vai extrapolar esse número. A maior Exatamente. Mas realmente está muito positivo e a gente entende que o mercado hoje tem realmente esse movimento de antecipar um pouco os presentes, desse momento, principalmente, que a gente tem o amigo secreto, que a gente quer aquela lembrança, a gente está antecipando essas datas também, então esse virou um momento onde a gente aproveita as oportunidades para comprar esses presentes que sejam memoráveis. Então a Stanley virou uma grande opção e de fato a gente veio com muitas oportunidades. Tem portfólio para todo mundo, tem todas as categorias, tem desconto e é isso mesmo. Eu tava no shopping hoje, andei um pouco no shopping Morumbi e você vê várias sacolinhas aí pelo shopping porque tá todo mundo aproveitando e o mais legal de tudo isso é que a gente traz muitos novos entrantes para a marca. Sim. Então, muita gente que talvez por uma questão de preço, não sei ainda se eu quero pagar isso, e que experimenta o produto nesse momento. Oportunidade. Exato. De entrada, Fernanda. E olhando o que está por vir, né? Quando você pensa em praça, novos franqueados, como é que está o momento de você, assim, investimento, olhando para o futuro, assim, em números, em cobertura, como é que está hoje? A gente tem um modelo de negócio muito fácil de operar, né? Primeiro pelo CAPEX, a gente tem um investimento aí a partir de R$300 mil, já considerando estoque inicial e capital de giro inicial para a operação. Perfeito. Então, realmente, é um negócio que é super possível pensando no empreendedor médio no Brasil. Mas, como eu disse lá inicialmente, a gente tem muito definido para onde vamos e como queremos chegar. Para esse próximo ano, a gente tem o nosso plano de expansão já definido. A gente ainda tem alguns grandes centros onde a gente quer chegar, principalmente Nordeste e Sul. Então, são regiões que a gente ainda tem algumas oportunidades pontuais, então para a gente faz sentido explorar um pouco mais algumas regiões nesse sentido, e a gente recebe aí sempre contatos de investidores querendo entrar na nossa marca, para alguns deles, em algumas regiões onde a gente ainda não está com plano de expansão, a gente fala, espera um pouquinho, chega lá. Vai chegar a hora que a gente vai abrir essa praça e que a gente vai poder ter negócios juntos, mas a gente está bem esperançoso que para esse próximo ano a gente consiga manter o que a gente tem, consolidar ainda mais a marca, porque apesar de ser uma marca de muitos anos, somos novos no modelo de franquia aqui no Brasil, então a gente ainda está construindo e a gente tem grandes parceiros franqueados que estão construindo essa história junto com a gente. A gente não pode perder essa essência. Isso é muito legal de ouvir, né? Essa prudência, né? De você preservar aquilo que você conquistou, tanto da lealdade de quem acreditou em você, quanto de praça, antes de sair, né? Dando um passo, não necessariamente maior do que você possa entregar. Talvez vocês até consigam entregar, mas muito mais de dar manutenção, dar atendimento, treinamento, né, de perpetuar. Então, bacana saber disso. E a gente tem realmente muito esse cuidado. Então, a gente expande ainda para o ano que vem de forma muito cuidadosa, mas muito mais que isso. Acho que é um momento de a gente reestruturar a nossa rede, de reformular, de inovar. A gente ainda tem muita coisa para construir com os parceiros que estão com a gente, e a gente vem construindo isso nesses últimos anos, então a gente vai
fazendo as duas coisas juntos, trocando o pneu com o carro andando, né? Mas de forma mais cautelosa aí para o próximo ano, para garantir que todo esse sucesso que a gente vem tendo nesses últimos anos se perpetuem para os próximos. Então, isso realmente é muito positivo. Para que esses franqueados que estão com a gente até hoje e querem abrir mais unidades, continuem querendo abrir para frente. Claro. Então, a gente vem construindo isso de forma bem cautelosa e para o próximo ano não vai ser diferente. Que legal. Pri, como é que Global vê Brasil, vê mundo das franquias? Porque é algo que existe aqui, né? Lá eles não crescem por franquia. Como é que é visto isso hoje? Porque eu imagino que foram 4, 5 anos aí de muito aprendizado e deles maturarem esse olhar de lá pra cá também. Como é que foi muito. É sempre um desafio, principalmente para um país da América Latina, ser precursor em um modelo de negócios para uma companhia americana, onde lá eles não operam dessa forma. Então, para a gente é sempre um desafio, porque toda a inovação aqui dentro desse canal, tudo é um piloto. Né? Porque a gente não teve a oportunidade de testar isso antes, de trazer uma modelagem lá de fora para cá. Então, mas o que eu te falo é que o saldo está muito positivo pra gente. Dá para perceber, né? O saldo está muito positivo pra gente. Eles vêm com muito bons olhos, entendem que o mercado brasileiro é um mercado onde a franquia realmente ajuda a gente a construir, entendem que estamos preparados para ir para esse mercado e que a gente está conseguindo desenvolver ele com bastante solidez. Então, para a gente, para a companhia como um todo, principalmente globalmente, o que a gente olha hoje é como a gente pode juntar os aprendizados que a gente teve até aqui, expandir isso para outros negócios dentro da companhia e talvez até pensar em uma expansão maior para dentro do mercado de franquias também. Mas tudo isso foi uma construção árdua até aqui, mas que realmente o saldo está positivo. Ai, que bom, parabéns. Achei muito legal ver o mercado de franquia, né, inovando, vocês puxando um segmento. Muito sucesso. Com certeza. Dri, agora pra gente fechar, queria pedir pra você uma dica de ouro pra quem tá procurando uma marca, uma franquia para investir. Conta aí um pouquinho para nós. Acho que um investidor que busca uma franquia, a primeira coisa que ele precisa olhar é realmente qual é a solidez da marca que está por trás e o know-how que essa marca tem para oferecer. Acho que esse é o grande ganho de você entrar nesse modelo de negócios, é realmente você, como franqueado, poder absorver tudo que a marca franqueadora tem para oferecer. E acho que ter a consciência de que existem papéis muito definidos para um modelo de negócios de franquia dar certo. Então, a franqueadora tem esse papel de trazer todo o know-how, de trazer a marca, a robustez, de investir em marketing, de trazer inovações, de pensar nessa expansão de forma nacional e de trazer esse suporte, mas o franqueado tem o papel importantíssimo de fazer isso aterrissar localmente onde ele está e de que realmente é o trabalho dele do dia a dia que faz isso acontecer. Então, precisa participar do negócio, precisa participar da equipe. Pessoas hoje são a chave do nosso negócio. A gente sabe o quanto o turnover nos shoppings e nas franquias estão altíssimo. É um grande desafio. Então, precisa participar para a gente, de alguma forma, conseguir engajar essas pessoas, melhorar o nosso nível de excelência em atendimento, porque realmente é isso que entrega resultado. Então, para mim, é um conjunto de duas coisas. Então, quem está olhando para a franquia, não espere que só a marca franqueadora vai te trazer resultados. Olhe com cuidado, pesquise, pense na Stanley. Então, a gente tem aí grandes oportunidades ainda em praças extremamente importantes e promissoras no nosso país, mas entenda o quanto você está disposto a se dedicar ao negócio. Porque, de fato, precisa ser um conjunto de duas coisas. É uma doação de todos os lados, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho muito legal é quando conscientemente a marca fala assim, visite, conheça, pergunte, né? Porque é um cuidado, é uma pesquisa que o papel aceita tudo, né? De você falar, a gente brinca, o estudo de habilidade, dá pra ficar bonito, né? Você consegue deixar ficar bonito, mas visita a operação, sente o clima, sente a energia, fala com o franqueado que já tá na operação, sabe? Você vai entender o que significa você vai ter que trabalhar, né? Isso, visita o ponto antes, traz esse olhar crítico. Esse trabalho, como é que é a troca, como é que é a dinâmica? Pergunta genuinamente, como é que é o seu dia a dia, como é que é o seu horário? Você pode fazer seu horário? Você trabalha final de semana, né? Você ter que trabalhar significa que você vai ter que abrir e fechar a loja? Talvez sim, talvez não, né? Então, realmente entender isso é muito legal. Parabéns.
Maravilha. Super prazer te receber aqui, Dri. Queria te agradecer muito, né? Agradecer muito o presente também que a gente ganhou, não? Amamos. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. Passou muito rápido. Foi, né? Passou muito rápido. Foi uma troca muito gostosa. Quantas pessoas ficam em cada operação, mais ou menos, tamanho de equipe para poder atender? Eu sei que varia de acordo com o horário de shopping e tal, mas... Pensando em tamanhos. Normalmente são 4 pessoas, Legal. tá? A gente trabalha com um VR e 3 vendedores, principalmente porque a gente tem essa coisa de escala dentro do shopping. Exatamente. Em operações de rua, por exemplo, a gente tem uma equipe um pouco mais ajustada, um pouco menor, mas basicamente são 4 pessoas. Ah, legal. Uma equipe tão grande não dá pra equilibrar. Dá pra abrir uma Stanley, né? Dá pra abrir uma Stanley. Dá sim. Muito bom. bom. Eu queria só, por último, aproveitar e falar que quem tiver interesse em entender um pouquinho mais sobre as nossas unidades, sobre a nossa operação de franquia, tem um link dentro do nosso site lá, Seja um Franqueado. Então pode entrar lá, vocês têm algumas informações iniciais. Tem um formulário que é rapidinho de preencher. Preenchendo ele, alguém do nosso time vai entrar em contato com vocês para que vocês possam, para que a gente tenha essa primeira troca. Então sintam-se à vontade para conhecer um pouco mais do nosso negócio. Muito bom, hein? Viu? Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima.